Espiritismo sem mistério. Olá, a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais um programa quinzenal que é o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa querida irmã Eliana. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado, com muita alegria no meu coração. E gostaria de agradecer essa oportunidade à FEAL por estar aqui aprendendo esse caminho e aprendendo tanto conteúdo também, tantos ensinamentos através desses programas. A você que está chegando conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A você que é novo, que está pela primeira vez acompanhando esse programa, saiba que todos os programas dessa série, né, que é Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, fica gravado no portal mundomaior.com.br. Então, se você está nos alcançando hoje, que hoje estudaremos o capítulo 27, Pede e Obtereis, e o tema Descobertas do Valor da Prece e Caminhos para ela, então, se interessar esse estudo contínuo, é só voltar lá no portal Mundo Maior e ver desde o capítulo 1, que a irmã vem explicando capítulo a capítulo para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Também nós estamos nas diversas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube também, onde é possível compartilhar, dar seu like, nos ajudar, incentivando que esse programa chegue ao máximo de número de pessoas possível. Então, indo ao tema, vamos lá, repetindo apenas, pega o seu evangelho, abre ele aí para estudar, capítulo 27, Pede e Obtereis, e o tema Descobertas do Valor da Prece e Caminhos para ela. Irmã Eliana, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, FEAL. O nosso boa tarde, desejando realmente que o nosso encontro traga bondades, no plural, para os seus caminhos, para a sua vida. Chegamos ao fim e ao término do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo comentado, cada item olhado, perguntas deixadas, trocas, perguntas, convivências diferentes com os diferentes apresentadores. Agradecidamente, nós dizemos de dentro do nosso coração como foram bons esses anos, como tem sido bons, como será maravilhoso prosseguir nessa jornada de estudo, porque o Evangelho do Cristo é algo que deve permanecer sempre em nossa meta, em nosso olhar, em nossa busca. Ele é um caminho deixado para a humanidade, ou para construir a nossa humanidade. Vivemos um tempo em que não nos reconhecemos como humanos, no sentido da ética, do amor ao próximo, nesses itens trazidos pelo Cristo, que incluem a misericórdia, o perdão, a vontade do Pai acima da vontade do Filho. As rebeldias tomam nossas almas e nossos impulsos e nos rebelamos. Não sabemos silenciar os comentários de nossos pais. Será que saberemos um dia receber sem murmurar as, as verdades que Deus nos traz através de fatos que nos ocorrem? Saberemos ler dos fatos a fala de Deus? Ou nos fatos a presença dele e o seu sim ou o seu não, ou o seu calma, ou o seu não tenha pressa, ou então não é este o caminho. E assim vamos nós aqui no capítulo 27, no fechamento deste evangelho maravilhoso, antes do capítulo das preces. Ele é composto da grande lição que nos traz ele. E no início, a qualidade da prece, a sua eficiência, a ação da prece, ela tem ação, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis,
que seriam preces para os mortos e espíritos sofredores, os entes que partiram, os anjos, instruções dos espíritos. Nós temos a maneira de orar e a felicidade da prece. E agora, aqui, com bastante carinho, de quem são essas instruções? Como são importantes, porque é o último capítulo e aqui retorna as instruções dos espíritos em Monote, V.Monote, a maneira de orar, e a última mensagem linda, Santo Agostinho, a felicidade da prece. Nós vamos chegar aí nesse item e nós vamos falar de Santo Agostinho, vamos falar um pouquinho de suas confissões. É importante para entendermos esse texto da qualidade da prece, ou da que felicidade é essa de que fala Santo Agostinho. Geralmente, nas nossas orações, nós estamos em profundas dores. Qual é a felicidade que ela traz? Mas esse é o fechamento. Aqui na abertura é a qualidade da prece. Então, a prece tem qualidades? Essa é a pergunta primeira nossa. E como nós dissemos que recebemos nesse evangelho de estudo feito pela nossa edição, cada editora, na 27ª pequena carta trazida em psicografia pelo nosso querido tutelar da casa, o Essênio Marcos, em uma de suas vidas, e aqui pertinho de nós, Eurípides Barçanufo. Então ele diz, aprendiz do evangelho, a prece do publicano encerra, metaforicamente, toda a diretriz deste evangelho redivivo que o Paracleto enviou à nossa humanidade. Se queremos ser atendidos em nossas rogativas, devemos orar como o publicano, que evita falar muito, que purifica o coração com a honestidade de suas colocações diante do trono excelso, que ora com humildade, não com orgulho, como o fariseu, examinando seus defeitos, quando se comparando aos outros, e procurando o que há de mal em si, e não no mundo à sua volta. Assim o ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, com suas linhas finais, para quantos buscam, neste oásis maravilhoso de palavras, o seu refrigério, a sua libertação e consequente salvação espiritual. Vejam como ele enfatiza esse 27º capítulo, pedi e obtereis, o ato de pedir. Será que já nos vimos como petições, em momentos de petições, ou será que já examinamos como os pedintes nas ruas nos pedem? Vamos propor a vocês isto. Daqui para frente, neste último capítulo, examina, porque há diversos semblantes, há diversas formas, diversos olhares, é muito diferente cada petição. Quando encontramos a rua, quando estamos diante da fila dos necessitados, cada um com a sua necessidade, é muito lindo. Aqui vamos nós, o Espiritismo, diz ele, é salvacionista, ou seja, propugna o ato salvador, pois que demonstra a falibilidade humana em oposição à infalibilidade divina. Veja, nós somos falíveis, mas Deus não é falível, ele é infalível. Mostra a pequenez da espécie em oposição à grandeza do Criador da espécie humana. A limitação do ser em oposição ao ilimitado e vasto corpo divino. Enfim, a teologia espírita, ele usa esse termo, essa terminologia, ou seja, o logos do conhecimento de Deus, a partir do olhar e da ciência filosófica, ou da filosóficas, ou do princípio científico filosófico da doutrina espírita. Nestas linhas finais do capítulo 27, organiza um adeus ao estudo que encanta e pacifica. Estamos terminando, fechando. Em nosso Caminhando com Jesus, falamos da partida, não é? Da forma tão bonita, ressignificando aquilo que acaba, aquilo que termina. Então, um programa vai fechando as suas portas, vai se despedindo de você. A cada terça-feira quinzenal que estivermos juntinhos, fechando o nosso caminhar, juntinhos de Deus,
aproximados dessa seiva divina, a proximidade com os santos Espíritos de Deus que nortearam este estudo, nos auxiliaram a estar presentes nesses 25 capítulos, 27 capítulos, perdão. Ensinando a pedir, olha, pedi e obtereis. Por que será que Kardec termina instruído pelo Espírito de verdade com esta máxima? É muito importante, pedi, pede e dar-se-vos-á. É muito importante. Ensinando a pedir, o Evangelho deixa uma herança vital para todos os aprendizes sinceros, que se predispõem a reconhecer seus limites, seus equívocos, e se abrirem para receber as sementes do porvir espiritual. Vejam, é preciso humildade para compreender a grandeza de Deus. É preciso conhecer a nossa pequenez para podermos mensurar de forma, claro, difusa, até mesmo confusa, essa dimensão divina. Através dessa santa e doce doutrina da eternidade, da vida e da pluralidade das existências, como estratégia divina para o quê? Para que os espíritos superem seus limites. Então, o nosso limite de hoje vem através das nossas limitadas experiências, nas nossas múltiplas reencarnações. Então, o princípio da pluralidade das existências deve nortear o nosso olhar, o nosso sentir. Quão importante entendermos isto. A mãe, por exemplo, se sente um pouco triste devido aos filhos que tem, mas a mãe é a melhor mãe, é aquela mãe mais oportuna para nós. Ela foi escolhida pelo nosso coração e pelos tutelares nossos. Ninguém queria nos receber, ela viu em nós uma possibilidade. O problema não está nas mães, está em nós, que não alcançamos essas mães. Elas têm limites, claro, estão reencarnadas também, mas seus limites, ó Deus, não podemos supor que alcançamos dizer quais são. Nós devemos olhar como o Campônio olha a terra vasta, plena, né, de colheita para ser colhida. Nós devemos ter esse olhar de gratidão, porque ela é a terra da qual nós nascemos, o ventre que nos recebeu enquanto corpo e matéria, na pluralidade das existências, para fazermos a nossa experiência. Então, silêncio, sim, olhar, observação, guardar, anotar suas falas, analisá-las, claro, oferecer a Deus. A eficácia da prece está na razão direta do esforço próprio de proximidade com a lei moral, lei divina, expressa na prece do publicano. Não é todo pedido feito a Deus que é atendido, pois há, na lógica do Criador, ponderações que se nos escapam absolutamente. Vejam, claro, ele é o olhar do alto da montanha, vendo-nos passar lá embaixo. Eles veem a anterioridade e a posteridade, onde estamos indo, calculando de uma forma simétrica, clara, que o que plantamos vamos colher. Não é verdade? Então ele sabe onde iremos ter. A providência, diz nosso querido Allan Kardec, sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. As negações divinas são postas nesse Evangelho dos Espíritos como oportunidade pedagógica, reeducativa, que a providência oferece à alma para que ela estabeleça novas fronteiras em seu estreito horizonte. Amados, tem toda uma teoria, uma epistemologia dos horizontes no grande pensador desta nova era, Gadamer. Ele fala dos horizontes humanos, o quanto a fala nossa está ali nos horizontes, e eles sempre estão em mutação e sempre estão distantes de nós. Conhecer essa distância ao amar é importante. Deixai que as pessoas falem a sua palavra. Também deixai que os seus lábios falem as suas, e que elas sejam de paz e de amor sempre, mesmo que você receba
desamor ou crueldade ou incompreensão e intolerância. O homem geralmente só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deverá curá-lo, ele chega lá no médico e diz: "Olha, isso é um tumor, precisa retirá-lo, vamos à operação". Operar, tão bonito, eu vou operar na educação, na minha empresa, em mim mesmo, no meu ser, é realizar algo a meu favor. E aqui segue essa carta linda, nessa introdução, do 27º capítulo, "Pedi e obtereis". Olha porque pedir é importante, olha a resposta. Nós só vemos o presente. Se a gente só vê o presente, a gente não pede, porque a gente já julga, entra no julgamento, entrando no julgamento, a gente não tem possibilidades, a gente fecha os horizontes, a gente perde os horizontes, né. Pensa, ele diz aqui anterior: "A providência oferece à alma para que ela estabeleça novas fronteiras em seu estreito horizonte". Então as negações divinas são postas nesse Evangelho dos Espíritos como oportunidade pedagógica de aprendizagem, e aprendizagem é crescimento. Nessa teologia da sabedoria divina versus humildade humana, deparamos com a ciência corroborando a eficácia da prece através da explicação magnética, ou seja, pensamento é energia, matéria mental, possuidora de densidade, energia em movimento sutil, que age, interfere, cria substância que reage, comunica, entra em campos alheios através da sintonia, movimenta a vida, enfim. É lindo isso? É uma frase complexa, linda. De todo modo, pedir é obter. Olha que frase! Pedir, está escrito, e obterás. Então ele corrobora essa afirmação evangélica, essa fala do Cristo e diz: pedir é obter. Pois, apesar, muitas vezes, da negativa divina, nossas almas, absorvidas por sistemáticas limitadas de egoísmo e de vaidade, sintonizam com vastas faixas de inferioridades que nos ampliam a inferiorização, impedindo a eficácia da oração. O desejo de receber, o obter, impede a ação divina e o livre curso de bênçãos que se nos chegariam de algumas partes do universo. A graça se vê interditada, qual veículo em avenida descongestionada, que de repente se depara com uma obstrução intransponível e é detida em seu percurso divino e manso, bom e amável. Olha que coisa doce. Impedimos, assim, muitas vezes, a nossa própria paz, quando não sabemos pedir, libertando-nos intimamente da obrigatoriedade do obter. É, se eu peço, eu obtenho. Água, água, ele pediu a cruz, não lhe deram. Pensem nisto com carinho. Mas aqui é pedir e obtereis para Deus. Se todo modo pedir é obter, ou seja, no nível movimento eletromagnético, na hora que eu desejo algo, sonho algo, eu já estou obtendo e tendo contato com o campo através do qual eu estou sintonizado, então nós devemos que ter cuidado com o que pedimos. O pedir e obtereis é com relação a Deus. Mas nós pedimos a Deus coisas materiais, sucessos profissionais, não tem nada demais, faz parte da nossa felicidade também. Mas devemos que ter cuidado, porque nós vamos obter, e nem sempre nos fará bem. E, portanto, quando não obtemos, eu pedi, 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 diz que eu obtenho, obterei sofrimento. Eu, quando peço algo, eu esqueço de examinar a consequência desse algo que eu estou pedindo. É grave o pedir. Precisamos ter consciência do que estamos pedindo. Essa transferência de poder e expectativa resume as duas espécies de religiosos: os que pedem e, se não obtiverem, revoltam-se, querendo assim ordenar a Deus a sua vontade, e os religiosos que pedem, mas deixam a providência a decisão de dar,
pois que obter é secundário. Vendo na negação, caso ela aconteça, uma intervenção da bondade de Deus que está a impedir malefícios. Então ele pediu, quando não temos, a leitura é: obtenho de Deus a paz através da sua negação. Ele vê mais que eu como uma criança que pede algo ao pai, que sabe as consequências que terão caso ele atenda o desejo da criança. Até pode ocasionar a morte pelo desmazelo. É forte, né? É o zelo mau, né? É um não cuidar, né? Estes já reconhecem o poder supremo e sabem que a vontade do Pai é mais sábia que a própria vontade. Oram a prece do Pai Nosso com verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu estou pedindo, mas seja feita a sua vontade. Eu quero, mas se Deus quiser também. Eu peço, mas só se Deus olhar, os espíritos superiores, aqueles que me acompanham, observarem que o meu pedido é bom para mim, porque eu não tenho dimensão. Isto é humildade. Saber de nossos limites, saber que somos horizontes que são superados, que há distâncias a se andarem. Enfim, vai terminando a carta. Na vasta literatura trazida da pátria espiritual pelo espírito André Luiz, psicografia do amado médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, encontra-se esta referência evangélica da cultura espírita, referente à dinâmica da prece, à sabedoria do pedir, do obter, sem menosprezar a ação humana, sem corroborar a prédica da imutabilidade dos decretos divinos. A teologia espírita abre a ampla liturgia da misericórdia e da consolação, advogando uma doutrina de amparo aos aflitos e chamando o Espírito de verdade de o Consolador. Este corpo doutrinário termina por erigir em um de seus fundamentos a lei equitativa ou equitativa e misericordiosa que concede ao condenado oportunidade de renovação. Olha que lindo. Então, às vezes, estar presos a certos compromissos significam libertação e renovação. Uma teologia da renovação é fundamentada nestas belíssimas linhas de misericórdia do capítulo 27. A máxima espírita evangélica pedi obtereis, e inaugura a era do perdão e da salvação. Olha que lindo. Esse capítulo inaugura uma nova era em nossos passos. Geralmente, já vi pessoas não vendo essa grandeza e essa beleza. E a gente se cala, porque esse é o tempo que trará. O propósito cristão salvífico, ou seja, de salvação, ganha nestas linhas corpo robusto e caminha passo a passo com o nosso arrependimento, remorso e a visceral petição de nova oportunidade de reparação. Uma teologia da reparação dá início à nova era, que tem como marco a justiça cristã ou a justiça misericordiosa. Lembra? Não quero justiça, não quero julgamento, separar os bons dos maus, que é isto? Eu quero misericórdia. Essa é uma palavra do Cristo. O espírito culpável e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si próprio. A lei de Deus lhe diz em que condição o pode fazer. O que lhe falta, o mais das vezes, é a vontade, a força, a coragem. Se, por nossas preces, inspiramos esta vontade, se o apoiamos e o encorajamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a abolição de sua lei, tornamo-nos os instrumentos de execução de sua lei de amor e de caridade. Aprendiz, a última página dessa maravilhosa obra de salvação, a mensagem de Santo Agostinho, como dissemos, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 23, nos faz chorar. Tal a beleza, é lindo mesmo. Tal a beleza. No próxima quinzena, talvez já cheguemos nela. É presente do mundo maior a alma que encontra na doutrina espírita a porta aberta ao paraíso ou à felicidade. Olha que lindo. A felicidade da prece, que é o tema, se transforma em prece da felicidade. Olha que lindo. Para quantos praticam este evangelho de amor?
A felicidade da prece se transforma em prece da felicidade. É o nosso desejo a você, no estudo desse lindo capítulo 27. Pedi e obtereis. O que pedimos, obteremos. Então, quanto discernimento não devemos ter ao pedir? Esta é a grande fala, esta é a grande beleza. Daqui a pouco retornamos. Vamos ouvir, através do convidado e apresentador de hoje, Caio Ismael, vamos ouvir o texto. E já retornamos para as preces finais, dando início a esse estudo com essa longa carta bela, belíssima de despedida, ressignificando todo o nosso contexto dos 27 capítulos. Até já, grande abraço, Feal, querida Rede Boa Nova, Portal Mundo Maior, como bom estarmos aqui. Gratidão pela oportunidade dos estudos dos 27 capítulos. Quanta honra em ter estado esses anos, quinzenalmente, no ar. Que o bom Deus ilumine sempre e abençoe grandemente todos vocês. Até já. E, irmã, então, vamos à leitura, né, que a senhora comentou, usando o nosso querido Francisco Cândido Xavier, as palavras que ele nos deixou, pelo Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, e é o item 149, que tem o título No Culto à Prece. E faz uma menção à passagem em Atos. E, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí Emmanuel, então, descreve: todos lançamos em torno de nós forças divinas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis e que nos movimentamos. Que a irmã disse, né? Agradável ou desagradável, a forma que a gente pede. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas que progredimos na acesse. Aqui a senhora comentou, nossos pensamentos, né? Pensamento. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. E Emmanuel continua. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, desculpa, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. E Emmanuel conclui: não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmos possa perceber. Que lindo esse final, sem que tu mesmos possas perceber. A gente, pela prece, a gente vai fazer a renovação sem mesmo perceber. Que lindo. E para quem está nos acompanhando, né? A irmã usou o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi traduzido pela Casa de Oração, que ela é a fundadora, né? Nossa querida Céa. Então, essa cartilha que ela leu, ela não se encontra em todos os evangelhos,
só mesmo nessa edição, que é uma edição de estudo. Até vou mostrar a capa, que eu estava com ele aqui aberto. Ele é uma edição de estudo, tá? Então, ele não se encontra em todos os evangelhos. E, a partir, então, da próxima semana, a irmã vai estudar os itens do próprio evangelho, tá bom? Então, essa cartilha, só deixando claro, se encontra nesse evangelho traduzido pela Casa de Oração. E também a você que nos acompanha, é importante falar dos amigos da Boa Nova, importante se tornar um amigo da Boa Nova, de se associar a essa rede, tá? Então, vou deixar o telefone rapidinho aqui para já passar a palavra de novo para a irmã. Telefones 11 24 58 32 14 e o WhatsApp 11 97261 0272. Irmã, e voltando com esse assunto da prece, né, que eu escutando a senhora falando, me chamou muita atenção a frase que a senhora disse que a gente precisa, a senhora disse, quando peço algo, esqueço de analisar as consequências de obter esse algo. Eu achei muito forte essa ideia trazida pela senhora. Se a senhora pudesse comentar um pouquinho, o pedir é tão, poderia usar a palavra perigoso, pedir errado, ou, ou como pedir, talvez, né? O que pedir, o que podemos pedir. E se a senhora pudesse esclarecer um pouquinho mais essa frase da senhora, mexeu bastante comigo. Quando peço algo, esqueço de analisar as consequências de obtê-lo. E me despeço aqui, gratidão por essa oportunidade, por estar aqui nessa oração desse programa, com essa tão linda mensagem de hoje. Gratidão, até mais, boa tarde. Vamos seguindo o nosso estudo. Caio, Ismael e a sua questão da análise das consequências que tocou seu coração. A gente fica emocionado com esse texto. Quando releio essa carta, às vezes abro nos evangelhos que faço no lar e sai essa carta ou sai essa direção. Pedi e obtereis. Claro que é positivo, está nos ensinando a pedir, mas está também nos colocando esse capítulo nas consequências do pedir. E mais, se eu peço, eu obtenho. Essa afirmação que Eurípides faz aqui e que a gente encontra no Evangelho e que está aí na carta, também nesse lindo e maravilhoso texto de Emmanuel, né? Não esqueces, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração te renovará para a obra do Senhor, sem que tu mesmo possas perceber. Então, essa é uma beleza, né, quando você ora, quando a prece vem com esse intuito, né, quando você faz a sua, vamos dizer, né, eu venho com esse sentimento na alma, eu oro com esse sentimento na alma, é muito importante. E tendo eles orado, tremeu o lugar, não é? É lindo. Todos nós lançamos forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis. Está aqui no começo, no primeiro item. É a referência do nosso evangelho, a referência do nosso querido Eurípides, nessa carta que nós lemos. E aqui, quando orares, não fazei como os hipócritas, que fingem orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, ide ao vosso quarto e com a porta fechada orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Eviteis falar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, portanto, semelhante a eles, pois vosso Pai sabe do que tens necessidade antes mesmo de pedirdes a Ele. É lindo isso, é Mateus 6. Então, se eu tenho uma inteligência da inteligência, uma causa das causas que sabe o que eu preciso, então nós precisamos olhar esse capítulo, pedir e obtereis, com um certo cuidado, com um certo zelo. Se eu tenho uma necessidade, se eu peço algo da vida, eu nem falei com Deus ainda, estou falando com a vida, né? No pensamento. Isto não acontece, e no fundo, a as emoções que nos tomam o coração são de revolta, são de anulação daquela situação. É simples, vou dar o exemplo do lar, dos nossos lares, a corrigenda do nosso pai, da nossa mãe sobre nós.
ou a corrigenda de uma autoridade, melhor do que pai e mãe, porque pai e mãe é uma outra dimensão, mas a corrigenda de uma autoridade sobre nós, no trabalho, um chefe, alguém acima, na sua eclésia, no seu centro espírita, na sua reunião, na sua escola, na sua professora. Eu sempre estou construindo, um texto fora de contexto para justificar o meu texto e para tornar o texto da correção nulo. Eu tiro o texto da correção do contexto em que ele foi feito, eu mudo o contexto. Eu esqueço do contexto e eu quando conto para o outro esposo, mais íntimo, ao meu terapeuta onde vou, eu descontextualizo. É muito sério isto, porque aí eu fico nocauteado perante Deus. É muito forte isso. Não importa. Quando se diz algo é dito para nós, ele tem atrás do dizer desta pessoa que disse, essa autoridade que disse, ou até, às vezes, uma pessoa humilde, o varredor, sabe, às vezes o lixeiro passa, faz umas brincadeiras, fala algo, né, e dentro daquele contexto é muita sabedoria. Mas se eu tirar o contexto, não. Então é muito importante saber das consequências, Caio, porque eu anulo as consequências daquilo que me foi dito, anulando o contexto em que foi dito. E o contexto é o que eu fiz, é a minha ação. Por que que aquela palavra no contexto A é de um jeito, no contexto B é de outro, no contexto C? Isso é fenomenologia, porque não é contexto, é realidade, é fato. É Gadamer, é um filósofo ligado à linha fenomenológica. Ele fala isto. São os horizontes. Naquele momento é aquele horizonte. Em determinado momento, né, você tem algo para ser feito, algo lhe é ordenado, porque o contexto é esse. A pessoa acabou de chegar. Vamos dar um exemplo bem simples. A pessoa acabou de chegar. E você a trata como se ela fosse nada. Então vem a pessoa, percebe isso, aquele que é o cuidador e zelador do espaço, fala: "Mas por que não tratou essa pessoa com importância, dando a ela ternura, o abraço, quando". Aí, de repente, acontece uma outra coisa, porque a fala parece igual, mas o contexto é outro. Então eu esqueço daquele contexto, e esqueço o que eu estou fazendo naquele momento, e que torna, então, este mesmo ato inadequado. Se eu tiver esse diapasão de exame dos meus atos, eu jamais terei revolta, ou me sentirei, vamos dizer, mal, ou julgarei o outro. Isso é um julgamento. E geralmente, no julgamento, o advogado de defesa seu, ele vai descontextualizar a sua ação criminosa ou a sua ação não criminosa aqui no caso, que não estamos falando de graves delitos, mas o delito do desamor, o delito do desconforto. Quantas vezes encontro, Caio, pessoas que me ligam e que falam de certos tratamentos dados que não condizem com o que elas vêm falar da casa, veem no comportamento de certas pessoas, e a gente cala, olha, porque é o contexto. E essas coisas só podem ser, faladas na hora que está acontecendo, porque senão depois também se dilui. É muito lindo tudo isto. Nós precisamos crescer na observação dos fatos e dos fenômenos, para que nós possamos olhar a nossa prece, o nosso falar, a nossa oração de uma forma nova, né. O que eu peço nem sempre é bom, e como diz o texto de Emmanuel aqui também, e aqui está, né, a fala do nosso evangelho, mostrando que muitas vezes a hipocrisia em nossa fala, a falsidade em nossa fala, em nossos posicionamentos.
mas se recolhe e observa o que você falou, como você falou, e sobretudo, como você falou com Deus, porque na hora que eu falo com alguém, esse alguém é Deus à minha frente, foi trazido por Deus diante de mim. E eu tenho responsabilidades quanto a este ser, de guiar, de fazer ver. Se eu vejo, eu preciso passar, dar a minha visão. Cristo fazia isso o tempo todo, quando ele conversa com o paralítico, quando ele fala com a mulher hemorrágica, ele dá o contexto da pessoa e sempre retorna para a pessoa a solução. Então é importante, há mais de 2000 anos, ele já utiliza o contexto da pessoa para curar a pessoa, para dar a ela a chance dela fazer seu caminho. Aquela linda e magnífica passagem de Betsaida, da piscina curativa. Mas você quer mesmo ser curado? Você quer ser? A pergunta de Jesus não é milagreira, né, é uma pergunta do texto do paralítico que reclama, né, daqueles que não o ajudam ou não conseguem se arrastar até a piscina para mergulhar e ser curado. Mas você quer? Quando eu não quero, eu descontextualizo a minha responsabilidade dentro do texto, e põe a responsabilidade sempre nos outros. Eu não vejo que aquele fato que me acontece toda vez que a água bate, que o Espírito Santo está ali e pode me curar, a responsabilidade é minha. Será que eu pedi para alguém me conduzir até lá? Ou guardar a minha cama para que ninguém a roubem ou atirem? Abri o coração e orei a Deus para que ele me desse aquela sugestão maravilhosa: "Pega a tua cama e anda e vai até lá". Não se arraste com a sua cama. Enfim, queridos, esta tarde vamos parar por aí, né, encontrando e nos encantando, contando essas palavras e nos encantando com ela, para que a gente prossiga no próximo encontro. Quão importante, quando eu vos apresentares para orar, que é o segundo item, se tiveres alguma coisa contra alguém, olha o que nós estamos falando aqui, perdoai-lhe a fim de que vosso Pai que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não perdoará os vossos. Será que contabilidade é essa? Na medida em que eu perdoo, sou perdoado. Na medida em que contextualizo e assumo a minha responsabilidade, também serei acolhido e amado. E também Deus colocará a responsabilidade do outro no processo. Vejam que é para a passo, mas parte de mim, do meu ser, o tempo todo, queridos. Na lógica da fala do nosso Cristo amado, nós somos os escribas da nossa história, não somos as vítimas. Por mais negra que seja a história, como a guerra na Bósnia, agora as matanças em Israel e na faixa de Gaza, e todas essas dimensões entre Rússia e Ucrânia, as lutas ali entre Alemanha, Rússia, Ucrânia são antigas, são não é de agora, dores trazidas passo a passo, século a século, porque cada um descontextualiza a sua responsabilidade no processo e acha um culpado, joga sobre ele e faz a condenação. Essa é a lógica que nós estamos vivendo ainda. É a lógica do olho por olho, dente por dente. Ainda não alcançamos a misericórdia e a justiça divina. Esta é a verdade, este é o fato. Um fato simples e singelo. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.